Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Carta Explica a Reforma Tributária. Este é o terceiro e último episódio desta série, e se você ainda não assistiu aos dois primeiros, nós vamos deixar os links aqui na tela e na descrição do vídeo para você. Nos primeiros vídeos, falamos do atual cenário da cobrança de impostos no Brasil, das dificuldades enfrentadas pelos empreendedores e da quantidade de dinheiro que o governo deixa de arrecadar diante da burocracia. Também nos aprofundamos nas propostas, seus impactos e como elas afetam o pequeno empreendedor. Agora, nós vamos fazer projeções e reflexões sobre o futuro da economia, do trabalho e das empresas, sejam elas grandes, pequenas ou médias, após a implementação completa da reforma tributária. Como falamos nos vídeos anteriores, as mudanças começarão a ser implementadas em 2026, de forma gradual, até que todas as transições sejam efetuadas com o prazo máximo de 2033, quando o novo regime de cobrança de impostos entra definitivamente em vigor. Embora as discussões ainda estejam no início, especialmente no que diz respeito a alíquotas e isenções, alguns estudos já indicam algumas possíveis consequências, positivas e negativas, que desafiarão o país nos próximos anos. No lado positivo, um estudo da UFMG prevê que a taxa de emprego no Brasil deverá aumentar 7,5% em 15 anos, o que significa uma maior massa de consumidores com dinheiro no bolso e uma economia mais aquecida. Do lado positivo, por exemplo, haverá, eu acredito, uma simplificação muito grande. Essa junção de impostos, ainda que não seja garantia de maior simplificação, vai fazer com que nós tenhamos apenas uma legislação. Hoje são 27 legislações estaduais, mais de 5.000 legislações municipais. Isso é um ponto positivo. Uma segunda grande característica positiva é que agora todos os bens e serviços passarão a ter uma única legislação e esta única tributação, compartilhada entre CBS e IBS. O Sebrae sustenta que o processo de desburocratização vai melhorar por si só o ambiente de negócios no Brasil, impulsionando o PIB em 2% somente com a implementação da reforma, possibilitando investimentos nacionais e estrangeiros, maior geração de empregos, elevar o poder de compra do brasileiro e beneficiar todo o conjunto da economia. Com relação a esse tópico, o presidente do Sebrae, Décio Lima, falou com a nossa equipe. Ela é um marco na história política e econômica do nosso país, porque ela vai, sobretudo, impactar a vida de milhões de pessoas com a possibilidade concreta de nós podermos impulsionar a economia, principalmente a economia dos pequenos, daqueles que são as pessoas que acordam de manhã e sobrevivem na voracidade de um mercado tão excludente como é o mercado econômico num sistema capitalista. No que se refere aos estados e municípios, que sempre reclamaram de ficar com a menor fatia do bolo da arrecadação, um estudo do IPEA apontou que a nova redistribuição de recursos vai ser vantajosa para a maioria dos estados, especialmente aqueles menos desenvolvidos, e que 82% dos municípios terão um incremento em suas arrecadações. Independentemente do crescimento do PIB, somente a implementação da reforma vai beneficiar 70% dos entes federativos. Foram constatados ganhos para 98% dos municípios que hoje têm um PIB per capita abaixo da média brasileira, além de vantagens para 98% das 108 cidades que compõem o G100, grupo criado pela Frente Nacional de Prefeitos. Já entre as grandes cidades, 59% das capitais e 72% das que têm uma população maior do que 80 mil habitantes vão ter ganhos de arrecadação. Das 27 unidades da federação, apenas 5 delas terão perdas com a reforma, mas que poderão ser compensadas com o crescimento do PIB. Como é que a reforma tributária trata dessa questão? Através de uma transição extremamente longa na distribuição da receita para os estados e municípios. Essa transição se dá ao longo de 50 anos, que dilui esses efeitos ao longo do tempo e ainda tem, adicionalmente, um seguro-receita. Essa parcela ela vai para aqueles estados e municípios que têm maior perda percentual de participação no bolo, de forma a colocar um limite de perda para todo mundo. Agora, no que tange à inflação,
Apesar de ainda se discutir algumas alíquotas e isenções, um fator que não pode ser deixado de lado é que a taxação pode embutir uma elevação no custo desses serviços. Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas para a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, a CNA, aponta que, a depender do texto aprovado no Congresso, a carga tributária poderá chegar até 40% do PIB e o índice de inflação se elevaria em todos os cenários. O menor impacto seria no caso da adoção de uma alíquota única de 25% e uma taxa diferenciada de 7,5% para o agro e outros setores. Nesse caso, o estudo da CNA indicaria que a inflação ia aumentar 12,2% em 10 anos. Já a pior projeção é na estimativa de uma alíquota única de 30%, com uma taxa diferenciada de 12%. Nesse cenário, a inflação aumentaria em 18,6% em uma década. O setor de serviços hoje é tributado com o ISS, cuja alíquota vai de 2% a 5%, com o PIS/COFINS, que tem uma alíquota aí, em geral, ela vai até 9,25%, mas uma boa parte do setor de serviços é tributada com uma alíquota de 3,65%. Então, nós temos uma tributação global de consumo em torno de 8% a 9% no máximo para o setor de serviços. Vai passar a ser tributada com 25%, 26%. À medida em que a gente se aprofunda nas discussões sobre a reforma, vislumbramos um horizonte de oportunidades e desafios para o Brasil. Os estudos apresentados apontam para um futuro potencialmente brilhante, com o aumento do emprego, crescimento do PIB e a simplificação do ambiente de negócios. No entanto, não podemos ignorar as complexidades como a possível pressão sobre a inflação e os debates em torno de alíquotas e isenções. Por fim, uma coisa é certa, a implementação dessa reforma poderá mudar o nosso cenário econômico e fiscal nas próximas décadas. É fundamental acompanhar de perto essas discussões e contribuir para um sistema de imposto mais justo e uma economia mais desenvolvida para todos os brasileiros. Espero que essa série de vídeos tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a reforma tributária. Então, até o próximo Carta Explica.